Começar do zero assusta muito mais quando você olha para tudo que levou anos para você construir. Porque não é só começar de novo. É você olhar para uma vida, um relacionamento, um trabalho, um negócio, uma situação financeira ou um projeto e pensar: meu Deus, eu vou ter que construir tudo isso outra vez e eu já precisar começar do zero em alguns momentos da minha vida. E uma coisa que ninguém me ensinou é que quando você começa de novo, você nunca começa realmente do zero. Você pode ter perdido muita coisa, mas você não perdeu tudo aquilo que você aprendeu enquanto construía da primeira vez. Hoje, para me ajudar aqui a falar sobre esse assunto, eu trouxe o oráculo Acredite na Sua Própria Magia. E vieram duas cartas que juntas contam uma história muito interessante. A primeira foi essa carta aqui, a biblioteca. Assuma o controle da sua narrativa. A segunda foi protesto. Comece uma revolução. E ainda ficou me chamando a atenção aqui a carta que ficou no fundo do deck, que foi essa aqui, farol. Não duvido do seu valor. E eu acho que não poderia ter vindo uma sequência melhor para falar sobre esse assunto de começar do zero. Porque uma das coisas mais difíceis quando nós precisamos reconstruir alguma área da nossa vida é a história que nós começamos a contar sobre o que aconteceu. Eu perdi tudo, eu fracassei, joguei tantos anos fora, agora é tarde, eu deveria estar muito mais longe nessa altura da vida. Só que duas pessoas podem viver situações muito parecidas e contar histórias completamente diferentes sobre elas. Uma pode dizer: eu perdi 10 anos da minha vida, e a outra pode dizer: eu vivi 10 anos, aprendi muita coisa e agora eu vou fazer diferente. O passado é o mesmo, mas você percebe que a história que cada uma vai carregar dali para frente, conforme o que ela pensa, é o que vai mudar completamente o próximo passo, o próximo caminho que você vai trilhar. E é isso que eu entendo quando essa carta diz: assuma o controle da sua narrativa. Olha, é você que tá com essa mão ali, como, né? Você que tá controlando aí, ó, a tua história. Você que pode, só você pode controlar a sua vida. Mas ninguém pode controlar, e você também não pode controlar a vida de ninguém. Mas a sua vida é você que controla, conforme aquilo que você assume como narrativa. Se você assume uma narrativa de que tudo foi difícil e que você perdeu os 10 anos da tua vida, você vai ter um resultado, né, daqui para frente. Mas se você assume uma narrativa em que eu vivi 10 anos, aprendi muita coisa, agora eu vou fazer diferente, você entra em outra vibração. Porque começar do zero também mexe muito com a comparação. Então, você pode, né, você não consegue apagar tudo aquilo que aconteceu na tua vida, mas você pode escolher o que aquilo vai significar daqui para frente. Porque, né, como eu acabei de falar aqui, começar do zero também mexe muito com essa comparação, principalmente quando nós olhamos para as pessoas da nossa cidade, as pessoas que a gente convive, você vê alguém comprando uma casa enquanto está tentando reorganizar as suas contas. Alguém comemorando anos de casamento enquanto você acabou de sair do relacionamento. Alguém crescendo profissionalmente enquanto você está tentando descobrir ainda o que vai fazer agora. E parece que todo mundo está avançando enquanto só você está voltando algumas casas. Só que a vida não é um jogo em que todo mundo começa no mesmo lugar e precisa chegar junto. Às vezes você não está atrasada, você apenas está reconstruindo uma parte da sua vida e reconstruir também é você caminhar. E é aqui que entra essa segunda carta, para fazer ainda mais sentido. Comece uma revolução.
Eu não vejo essa revolução como você fazer alguma coisa gigantesca do dia para a noite. Talvez a maior revolução seja simplesmente você decidir: eu não vou terminar a minha história aqui. Eu vou fazer diferente. Porque começar de novo quase nunca começa com uma grande virada. Começa com um pequeno passo, um currículo enviado, uma conta organizada, uma conversa, uma inscrição, uma ligação, uma ideia anotada, um primeiro cliente, um caixa sendo arrumado, uma decisão que ninguém nem percebeu que você tomou. E quando você olha, alguns anos depois, você percebe que uma vida inteira começou naquele pequeno movimento que parecia tão pequeno. E eu acho que nós romantizamos muito o recomeço depois que ele deu certo. A gente olha para alguém que reconstruiu a vida e pensa: nossa, que coragem! Mas quase ninguém vê aquela pessoa no começo. Tudo que ela teve que passar, o que custou para ela. O medo, sem ela saber como ia funcionar, ela fazendo as contas, ela duvidando de si mesma, ela começando com aquilo realmente somente com o que ela tinha. E é aí que a coragem realmente acontece. Não depois que deu certo, é quando ainda não existe nenhuma garantia. E mesmo com medo, você vai com medo mesmo. Fico repetitivo, né? Mas é assim que acontece. Quando a gente está nesse momento de decisão, de ter que recomeçar algo, você sempre está com medo. Mas você precisa ir com medo mesmo. Então veio aqui a última carta. Farol, não duvide do seu valor. E na imagem existe aqui um quadrinho, ó, sendo colocado na parede com uma frase em outras palavras, lembra: eu sou suficiente. Aqui no quadrinho tá: eu sempre sou boa o bastante. Mas lembra você que você é suficiente. Talvez seja essa uma das coisas mais importantes para quem está começando do zero e para quem chegou nesse vídeo e precisa ouvir essa mensagem. Você é suficiente. Diga uma, duas, três vezes: eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Porque perder alguma coisa não diminui o seu valor. Um relacionamento acabar não diminui o seu valor. Um negócio não dar certo não diminui o seu valor. Precisar voltar para a casa dos pais não diminui o seu valor. Ter que reorganizar a tua vida financeira também não diminui o seu valor. Mudar de profissão não diminui o seu valor. Você pode estar começando novamente sem ter voltado a ser a pessoa que era quando começou da primeira vez. E se eu pudesse representar isso de uma maneira muito simples, seria assim: imagine duas pessoas diante de uma folha em branco. Uma nunca escreveu nada. A outra escreveu um livro inteiro, perdeu aquele livro e recebeu uma nova folha. As duas estão diante de uma página vazia, mas elas não estão começando no mesmo lugar. Uma delas já sabe escrever. É assim com a vida. Talvez hoje a sua própria página esteja em branco, mas você não está vazia. Você traz experiência dos erros, dos acertos, maturidade, conhecimento, pessoas que você conheceu, coisas que você descobriu sobre você. E até aquilo que deu errado também pode te ajudar a fazer diferente agora. Então, se você está vivendo em um momento em que precisa começar do zero, talvez o primeiro passo não seja você olhar para tudo o que falta construir. Olhe para aquilo que você já traz com você. Depois escolha a primeira coisa possível e comece. Não precisa reconstruir a vida inteira hoje. Só precisa colocar o primeiro tijolo. Depois o outro, depois mais um. E até assim um dia você chegar e olhar para trás e perceber: aquilo que parecia o fim foi exatamente o lugar onde você precisava de uma nova história, do novo começo. Se esse vídeo encontrou você e alguém está precisando começar novamente, espero que ela tenha lembrado de você de uma coisa. Você pode estar começando do zero por fora, mas você não está começando do zero por dentro.
Curte esse vídeo, compartilhe com alguém que esteja reconstruindo alguma área da vida. Se inscreva nesse canal para acompanhar os próximos vídeos. Que Deus abençoe grandemente seus novos começos e te dê coragem para dar o próximo passo. Gratidão e até o próximo vídeo.